Então o que a gente sabe é que os Estados Unidos, a gente pode até dizer que ele vive de guerra, né? Vive de guerra. Afinal de contas, 40% das exportações dos Estados Unidos, elas são levadas para 40% das exportações dos Estados Unidos são de armamentos. Portanto, esse país, ele tem que estar sempre provocando guerra para vender seus materiais, não é? É uma coisa incrível. Aí vê que no começo desse mês, o que aconteceu? Os Estados Unidos há muito tempo que tem essa luta junto com Israel, né? Essa luta do Irã, que é um povo persa, mas ele hoje a maioria é um país muçulmano, e ele vive sempre em guerra. Israel e o mundo muçulmano nunca se uniu, né? Procura se ajeitar, fazer acordos bilaterais assim, mas eles até agora não conseguiram viver em paz. Por isso que a gente vê pessoas lá em Israel, as moças, os jovens, tudo andando com seus fuzis nas costas, né? Porque eles, desde que foi fundado o Estado de Israel, que eles convivem direto com brigas, não é mesmo? Com revoluções. E no clima que aconteceu, eu quero adentrar um pouco já da história, a partir do começo desse mês, quando os Estados Unidos e Israel tiveram a audácia, a ousadia de bombardear o Irã. E no auge desse bombardeamento, o que ocorreu, que ali foi bombardeada uma escola de meninas de 7 aos 11 anos, e ali foram assassinadas 171 crianças. E como se não bastasse, também eles assassinaram o Ayatollah Khomeini, né? Porque na verdade, gente, eu sou evangélico e a gente, na igreja, a gente também estuda um pouco sobre apologia. O que é apologia? A gente estuda a Bíblia, mas também a gente estuda outras religiões. A gente estuda sobre catolicismo, sobre Testemunho de Jeová, sobre, né, Testemunho de Jeová, sobre várias religiões, inclusive também os Adventistas do Sétimo Dia. A gente não poderia deixar de estudar o budismo e também o islamismo, que é o islamismo, ele foi fundado no século VII, e ali um pastor, né, um homem de negócios, ele teve ali umas revelações aonde um Deus, para ele, um Deus dele, que é o Deus Alá, e esse profeta Maomé, ele viu essas revelações, e ali foi escrito nesse escrito sagrado para o povo do Islã. Então, o que ocorre ali? O que ocorre ali no Irã, o que está acontecendo? Todos nós, até o mundo bélico, o mundo da inteligência, né, o serviço de inteligência americana e israelita, eles na verdade eles foram subjugados, porque eu acredito que eles não sabiam que Israel, que o Irã tinha essa quantidade de armamento que hoje aparece, mas eles sempre avisavam: não entre em guerra conosco, porque nós temos armas que vocês não conhecem, né? Nós temos armas que vocês não conhecem. Então, mas ele esperava. É como a China diz: olha, a gente nunca vai dar o primeiro tiro, mas também a gente não vai deixar que dê o segundo tiro, né? A gente nunca vai deixar que dê o segundo tiro. Então ali após vê que ousadia, além dos prédios ali bombardeados em Teherã, várias cidades do Irã serem bombardeadas, então eles, claro, começaram novamente, né, uma contra-guerra, e começou também a lançar os seus mísseis, principalmente sobre Israel, né, sobre Israel. Aí o que ocorre? Não só sobre Israel,
porque a gente sabe que Israel tem aqueles aparelhos de detecção de mísseis, onde antes de o míssil cair lá, ele é detectado e contra as mísseis, né, são lançados contra aqueles foguetes e ali eles explodem no ar. Chama-se o domo de ferro, né? Aí aconteceu, o que foi que aconteceu? Porque os homens, eu tenho conversado com pessoas que têm assim formação de guerra, inclusive de generais. Eles dizem que essas armas que o Irã demonstrou possui, eles há 20 anos que eles se preparavam, porque eles sabiam que um dia haveria de ocorrer essa guerra dos Estados Unidos e Israel para destruir o Irã, né? Que o Irã, como já falei a vocês, eles não são árabes, é o povo persa, é um povo que antigamente tiveram até uma certa união com o povo judeu, quando reinou ali um rei por nome de Rei Ciro, que ele invadiu ali o Império Medo e ele deu a liberdade ao povo de Deus que passaram 70 anos ali no cativeiro. E ele deu liberdade para ele pegar os seus vasos, os seus artigos sagrados e voltarem para suas terras. O próprio Deus chegou a dizer assim: Ciro, tu és meu servo, embora tu não me conheças. Vocês estão lembrados, os evangélicos principalmente, quando Daniel começou a orar, não foi muito tempo orando na direção de Jerusalém, e ali, no auge daquelas orações, o anjo veio, falou com ele e disse assim: desde que você está orando, que Deus está escutando, agora a gente não podia vir trazer a palavra, trazer a bênção que você está precisando, está implorando, porque nós estamos em guerra com o príncipe da Pérsia, estamos em guerra com um espírito que protegia a Grécia. Mas com a continuação das suas orações, dos seus jejuns, ali o anjo venceu aquela batalha. Um ficou em guerra lá e o outro desceu para trazer a mensagem ali para Daniel. Pronto, foi nesse período, depois dessas orações de Daniel, e esse rei Ciro, que era um rei persa, ele deu essa liberdade, Deus tocou no coração dele, para ele devolver ali os materiais sagrados do templo de Israel e dar a liberdade ao povo para recomeçar o Estado de Israel novamente, né? Mas assim, no auge de hoje, o que ocorre? Até eu fico impressionado com o que tem acontecido ali no Oriente Médio, né? Porque vocês sabem que o Estado de Israel, porque ele não tem união com o mundo árabe? Porque imagina, por exemplo, dizem que lá no Irã moram muitos judeus e não são perseguidos porque eles não são sionistas. O que vai ser sionista? Ele não acredita que vem o rei Jesus vai voltar ali para reinar ali, porque os judeus, eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Até hoje ele está esperando o Messias, não é mesmo? Então ele chega, quando em 1948, em 1945, por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, então o judeu precisava de um lar, porque desde 2070 mais ou menos, quando Tito Flávio Vespasiano, que era um general lá de Roma, foi invadir a terra de Judá, ele ali proibiu até os judeus de chegar ali e a cidade foi destruída, até o templo foi destruído, não é mesmo assim? E houve uma proibição para que o judeu não chegasse mais ali, nem sequer para ver Jerusalém. Os judeus foram proibidos. Então o que ocorreu? O povo de Israel, que nós chamamos os irmãos das diásporas, eles ali foram dispersos pelas nações, por todas as nações do mundo, de todos os continentes, desde a Ásia, a África, a América, né? Depois do descobrimento da América. Tanto é que aqui em Recife chegaram muitos judeus, né? A sinagoga mais antiga das Américas fica aqui no bairro de Recife, no bairro antigo Recife, né? Então, mas esse pessoal vivia disperso pelas nações, mas eles não conseguiam se unir a outras nações, porque os judeus realmente não se misturam. Eles têm ali a facilidade de nós reconhecermos um judeu, porque o judeu não é somente uma pessoa que mora em Israel ou que nasceu em Israel. O judeu é uma pessoa que, mesmo vivendo em outras nações, mas eles ali têm como religião o judaísmo, né? Tanto quem nasce em Israel é judeu, como quem mora em outras nações e ali professa a religião judaica, então nós conhecemos como pessoa que é uma pessoa judeu. Então essas pessoas que estavam dispersas pelas nações necessitavam de ter a sua terra, a sua pátria, não é? Porque aonde eles chegaram,
desde o período que eles saíram lá de Roma, lá de Jerusalém, até 1945, eles não tinham nações, eles precisavam ter um país para desenvolver sua cultura, né? Por fim, após toda aquela luta do extermínio dos judeus, principalmente pela a ordem de Adolfo Hitler, da Alemanha, então ali houveram a morte de mais de 6 milhões de judeus. E o que se ocorria? As nações, após as Nações Unidas ser alicerçada, ser ali fundada, uma das preocupações das pessoas que fizeram que eram os membros dessa organização, é se construir um Estado de Israel, né? Um Estado de Israel para aquele povo viver na sua pátria. Mas aonde seria esse lugar que iriam colocar um país? Até foi dito que foi planejado até entregar aqui a Argentina para ser Israel, mas não quiseram. Os judeus queriam retornar à terra dos seus pais, que é lá mesmo, né? Agora, bem, em mais ou menos, vamos aí, 1900 anos que os judeus saíram de sua terra. Claro que aquela terra que ficaram desocupadas, ficaram obsoletas, havia essa possibilidade, como realmente houve, de outras pessoas morarem ali, né? Gerações e gerações de pessoas ficaram ali. Então algumas pessoas começaram a comprar fazendas, começou ali a construir os kibbutz em Israel, comprar fazenda. Por fim, houve a promulgação no dia 14 de maio, mês 5 de 1948, houve a promulgação do Estado de Israel, quer dizer, houve a fundação do Estado de Israel como nação. É claro que aquelas nações que estavam ali é um mundo mais ou menos dominado pelo islamismo. É claro que as pessoas que moravam ali não iam aceitar de bom grado sair do seu país e ir embora para entregar aquela terra aos judeus, né? Mesmo houveram lutas, houveram batalhas, houveram a Guerra dos 6 Dias em 1967, não é? Mas aí o pessoal sempre lá lutando de todas as formas, e por causa da graça de Deus, que os judeus têm a promessa de Deus, né, de retornar à sua terra, a terra abriria a sua boca para o retorno dos seus filhos. Então eles, por ali estarem, sempre houve esse ódio contra aquele povo, porque o judeu, você sabe, até quando eu era menina, quando batia no outro, levava uma pizza, aquela pessoa que não é um judeu, está judiando o menino, que como os judeus fossem pessoas ruins, né? Não são pessoas ruins, são pessoas iguais a todas as pessoas, mas que têm uma convicção, têm uma religião. E você sabe que uma pessoa que tem uma diferença de ser, quer dizer, o judeu mora aqui, você morasse aqui em Vitória, como tem muitos, já morou muito judeu aqui em Vitória, ainda mora, né, com outros nomes. De chegar no cemitério para ver túmulo, que tem túmulo que é do pessoal judaico, né? Aqui tem muitas propriedades aqui em Vitória que pertencem aos judeus, né? Mas vejam bem, esse pessoal, ao retornar, como eu falei, para esse estado de Israel, foi botado lá, era a Palestina, né? Então foi dado uma parte de terra para os árabes, que é conhecido como a Palestina, e você sabe que houve aquela batalha onde alguns palestinos entraram em Israel e degolaram crianças, fizeram a maior atrocidade lá. Então os judeus foram em vingança dos seus oprimidos, e ali passou um bocado de tempo em guerra, em batalha, e destruiu a faixa de Gaza. É muito conhecida essa história, você pode observar na internet. Destruiu a faixa de Gaza. Aí, claro que os muçulmanos de outras nações, né, o Hezbollah, todo aqueles grupos paramilitares, ficaram com raiva, ficaram com ódio e começou a brigar e lutar contra Israel. Mas ele estava com a Israel atravessado na garganta para ver uma possibilidade, né? E também a gente sabe que, por exemplo, Israel hoje ele está brigando, está em guerra lá no Líbano. Por quê? Não é contra os libaneses, é porque lá no Líbano onde se fincaram o Hezbollah, que são grupos paramilitares guerreiros que estão lutando contra o Estado de Israel. Aí lá o Israel toma bomba lá, está nessas batalhas, né, gente? Mas assim, o auge desse acontecimento que traz para nós hoje é esse fato que a gente se refere a essa guerra que está acontecendo ali. Você pode observar, o Irã chegou a atacar 12 países, na minha convicção, chegou a atacar 12 países vizinhos seus. Mas não era que nós não estamos querendo atacar os nossos irmãos aqui dos Emirados Árabes, os vizinhos nossos, o Iêmen, nós não queremos. O problema é que nesses países onde os Estados Unidos fizeram bases militares lá, quer dizer, bases de quartéis, com tanques, com aviação, com todo o aparelhamento militar lá para lutar sempre contra o Irã.
Então, por precaução, para que essas bases não sejam usadas pelos Estados Unidos, então ele bombardearam essas bases, chegaram a bombardear hotéis onde esses soldados dessas bases estão hospedados, e também onde estão americanos, e também chegou até a bombardear as embaixadas dos Estados Unidos em alguns desses países. Agora vocês certamente haverão de se perguntar, mas por que tanta guerra, por que tanta briga? Chegou também, o Irã chegou também a bombardear até porta-aviões, o maior porta-avião dos Estados Unidos ali, no Golfo ali, né, junto daquela travessia ali, foram também bombardeados, e a luta está muito feia, porque na verdade ninguém esperava. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, uma vez ele disse, nós bombardeamos as fábricas de mísseis, a fábrica de mísseis nucleares do Irã, e ficou aquela luta dizendo que tinha bombardeado, o ex-ministro do Irã tinha sido assassinado, mas depois agora apareceu ele aí falando, o ex-ministro, né? Então, agora, por que todo esse alvoroço? Imagina, olha, vocês não conhecem a religião islâmica. Olha, para alguém que é muçulmano, morrer numa guerra, são tidos os mortos em guerra, em batalha pelo Islã, em batalha pela sua causa, ali são tidos como mártires, Então, se ele, por exemplo, aí acredita-se até que o Ayatollah Khomeini ficou naquele hotel onde era o espaço dele, ele não quis sair dali, porque sabia, estava na constância que uma guerra, quando os Estados Unidos vão invadir uma nação, não é chegar, vão invadir, não. Ali é uma preparação, vem soldados, vem os navios, vem as frotas, há uma preparação. Mas por que ele não saiu? Por que não tiraram aquele homem dali? A impressão que nós temos é que ele queria ser um mártir, como já tinha 80 anos, né? E ser o mártir, para um muçulmano chegar à idade de 80 anos, já está bom de partir. Por quê? O que é que ocorre? Se você é evangélico, se você é um estudioso das religiões, por exemplo, quando para um muçulmano morrer numa guerra, se ele morreu, é o prazer, é a glória para ele. É como, por exemplo, os soldados kamikazes, os kamikazes, os pilotos kamikazes lá do Japão, que ele pegava, ele enchia o seu avião de explosivo e detonava, e ele encontra um navio, uma base americana. Porque ele queria morrer, porque eles acreditavam que se morresse tornava-se um guerreiro, uma estrela lá no céu, não é mesmo? Então aquilo ali é uma honra muito grande. E o muçulmano, ele acredita, se ele morrer como mártir, ali vai ter, quando ele partir para a eternidade, vai ter 72 virgens para ele, esperando por ele, e ele vai estar com uma tesão de um menino de 18 anos, 10 vezes dobrada. Você está entendendo? A glória que é para ele morrer, por isso que até os pessoal lá da guarda, né, da guarda islâmica, esse pessoal, para eles, estão doidinhos para morrer mesmo. Ele não vai morrer assim, mas se for por essa causa, para morrer em favor, para perpetuar o islamismo, tudo eles vão querer fazer para poder receber essa glória. É por isso que nós, até do Ocidente, mas por quê? Ele não tem medo de morrer, não. Para ele morrer é uma glória muito grande, porque vai estar lá essas 72 vezes, vai estar, não é mesmo? O fogo vai estar 10 vezes aceso, né? Então, gente, é isso que está havendo. Então, mas acontece que ele pegou o Islã. Um problema muito sério para nós aqui do Ocidente é que o mundo é dividido em duas partes, o Ocidente e o Oriente, né? Nós somos brasileiros, somos da América, então nós vivemos no Ocidente. Então ali eles acharam por bem de pegar e fechar o Estreito de Hormuz, que é uma área mais fina, meia fina que tem ali no Oriente Médio, onde por ali passa em média de 20% de toda exportação, principalmente de petróleo para o mundo todo, para a China, para as Américas. E há essa tendência até do preço do petróleo, já estava em 70 dias, vai chegar até 200, porque se ele já o presidente dos Estados Unidos, que é, né, ele quer muito ser cabra macho, já está pedindo ajuda à França, alguns países, inclusive até a China, para ir lá para resolver esse problema dessa abertura para o navio poder passar, porque senão vai estrangular a economia do mundo, né? Principalmente a dos Estados Unidos. Inclusive o presidente que foi ali, o novo presidente ali do Irã, que é o Rajab Khamenei, que é um filho do Ayatollah Khomeini. Imagina aí, pega esse homem, ele é um Ayatollah, olha irmão,
Ayatollah, na verdade, são aquelas pessoas que usam os turbantes pretos. Eles são descendentes de Maomé, o profeta que eu falei a vocês, são descendentes diretos. Quando Ayatollah Khomeini foi assassinado, então esse novo, um filho dele ali juntou-se na expressão de nós, juntou-se ali um clero, né, os líderes, pessoas que são descendentes de Maomé, e ali decidiram por bem de constituir o novo Ayatollah, o novo líder espiritual do Irã, o filho do Ayatollah Khomeini. Então imagina, o cara está cheio de ódio, cheio de arma, né? Porque uma das grandes potências do Irã são os drones, né? Lula, presidente Lula, até chegou a dizer assim, os nossos drones é para a agricultura, para matar insetos, para trazer, melhorar a agricultura, produzir alimentos, e o mundo aí está doido aí construindo drones para matar gente, né? Então, segundo os entendidos na área, os historiadores, os profundos conhecedores, ele diz que o Irã faz 20 anos que estava se preparando ali com fábrica de armas, debaixo do chão, debaixo das cavernas, né, onde não encontraram a inteligência americana não detectou essas fábricas, e as pessoas estão lá de dia e de noite fabricando ali os seus mísseis, as suas bombas, inclusive esse tal dos foguetes, né, que é hipersônico, é o que está ferrando, porque observe, muitos dias Israel tem aquele domo de ferro, que é aquele protetor, que ele, assim que os mísseis vêm, os drones vêm, aí eles pegam, antes de chegar ao chão, o radar detecta que ele está vindo em tal área, aí ele vai detectar se aquele míssil vai chegar em Israel, em área habitada, aí ele vai lá e explode. Aí o que foi que o Irã fez? Enviou vários mísseis e drones, aqueles mais simples, para acabar com a munição desse tal do domo de ferro. Então, quando eles viram que a munição já estava diminuindo demais, aí eles mandaram os foguetes supersônicos. Diz que os foguetes supersônicos são foguetes que é uma velocidade muito grande, né, mesmo não tem jeito do domo de ferro, né, interceptar, destruir, e muito desses domos de ferro está destruindo, está chegando em Israel, está destruindo lá com força, e também, principalmente Tel Aviv. Jerusalém, a destruição lá é menor porque é também uma terra sagrada, né? Tanto para o povo islâmico, né? O povo do islâmico, como para o povo judeu, como o povo cristão. Aí Jerusalém certamente não vai ser tão bombardeada, a cidade antiga, mas Tel Aviv está pagando um preço muito grande, estão deixando a cidade em ruína. Então, a Bíblia, ela é muito clara, já nas escrituras, na escatologia, quer dizer, a doutrina das últimas coisas, nós já éramos advertidos que todas essas batalhas, todas essas guerras haveriam de ocorrer, né? Eu não sei se já está próximo aí a guerra, né? Uma guerra que a Bíblia fala com muita aptidão, a batalha do Armagedon. Eu não sei ainda se está nesse período de começar a batalha do Armagedon, porque é coisa muito séria, é muito antes, um pouco antes do arrebatamento da igreja, né? Mas a gente olha assim, porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerra. Todo tempo na terra houve guerra. Hoje, devido às redes sociais, a gente com mais facilidade, cai uma bomba lá que a gente já está vendo, né? Com essa maior facilidade das comunicações. Mas a coisa está muito séria. Israel é um país sagrado, é uma terra sagrada. Todo cristão, como eu, amo Israel, eu lamento muito o que está ouvindo ali. Mas a Bíblia também diz que com ferro fere, com ferro será ferido. O negócio está muito sério ali, viu? Está muito sério no Irã, e ele parece que não tem vontade de parar logo, né? Mesmo, e a gente tem medo que algum maluco já, a Coreia do Norte já, com Kim Jong-un, né? Ele prometeu entrar ali nessa batalha também, e eles têm essas nações que têm bombas atômicas, a gente luta muito para que não haja uma guerra nuclear, porque se houver uma guerra nuclear, não vai haver vencedor, viu? Quem não morrer no dia ali vai, não é mesmo? E até um historiador chegou a dizer, já houve a Segunda Guerra Mundial, né? Quando houver a Terceira Guerra Mundial, e havendo a Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial, o homem vai brigar com outro com pau e pedra como era antigamente, porque vai se acabar a civilização. As bombas atômicas, elas, mesmo que não morrer na hora ali, pela contaminação da radiação, essas pessoas são destruídas. Mas, além dessas coisas, o que é que está havendo, né? Já prosseguindo essa história, a gente vê uma coisa.
devido a essas guerras que está havendo, porque veja bem, os Estados Unidos, ele tem sido muito imprudente nessa parte de invadir nação. Eles tiveram a ousadia de invadir a gente, não é mesmo? Invadiu aqui o país, levou preso o Maduro, não é mesmo? E levou preso o Maduro, ali com arma sofisticada, que quem não morreu disse que muitos soldados ficaram passando mal, né? Aí há antecedência que usou alguma arma química ou eletrônica, que houve, não é mesmo assim? Aí o que ocorre? Você sabe, o Brasil é um país muito rico, está recebendo muita ajuda da China, e você sabe, quando uma pessoa, ou mesmo assim, quando um país, ele começa a se destacar em riqueza, em prosperidade, como era o caso de Israel lá no Oriente Médio, não é? Ali os muçulmanos não podiam dizer, ó Israel, você não tem nenhuma nação, vamos fazer um negócio, tu fica com essa parte de terra aqui, porque Israel é um país muito pequeno, é o tamanho do estado de Sergipe, e a gente fica com essa parte aqui, vamos apertar a mão, vamos comer um bolo, tomar um guaraná e tá tudo certo, mas eles não aceitam. Não é mesmo assim? E o Brasil, a gente está nessa luta, dessa preeminência de haver até guerra de invadir o Brasil. Os Estados Unidos não tá, né, com esse presidente maluco que tem lá, a gente acha, porque já tem várias, né, várias bases militares dos Estados Unidos aqui ao lado, vizinho ao Brasil, né? Já tem no Peru, já estão fazendo, já vão enviar soldados ali para o Paraguai, que é uma nação muito amiga nossa, muito amigo, né? E como é? Porque veja bem, para que base militar aqui ao redor do Brasil? O Brasil não vive em guerra com ninguém, o Brasil não quer saber de guerra. O Brasil só quer saber de produzir alimentos, exportar e viver a nossa vida, não é mesmo? O que acontece? Por causa desses países, inclusive os Estados Unidos que eu falei a você, que 40% da sua exportação é para comprar armamento, o que está acontecendo? Eles têm que exportar, tem que haver guerra para poder as nações se armarem. Aí acontece, com essas guerras que está havendo, as nações estão cada dia mais comprando arma. Eu vi uma matéria aí que o presidente Lula vai gastar 80 bilhões de dólares, não é mesmo, em compra de armas para armar o Brasil. Porque a gente arma, porque os países todos se armando, vamos se armar. Aí muitas nações, como é o caso do Irã, ao invés de pegar esse dinheiro, produzir, construir hospital, faculdade, pista, ponte, como está vendo lá na China, está desviando esse dinheiro para comprar arma. É o que vai acontecer com o Brasil se não houver, né? Até o presidente lá do Irã disse assim, uma nação, que é os Estados Unidos, que teve a ousadia de jogar 2 bombas nucleares num país, ele não tem direito de possuir arma. É como o carro, por exemplo, o cara tem uma pistola, aí já matou um, já matou outro. Aí acontece, mesmo ele tinha documento para possuir, a polícia fala, não, você não tem condições de ter arma não. Então por que os Estados Unidos têm direito a ter essas bombas nucleares e eles não querem que nenhum outro país tenha? Só os que tem, parou. Se outro quiser fabricar, a alegação da invasão, por exemplo, lá do Iraque, foi a alegação de que havia armas e do show em massa, né? E a alegação para invadir o Irã foi para tirar o ditador do poder e botar um presidente pró-americano. Porque observa aqui, houve essa invasão lá na Argentina e o presidente no outro dia já está dizendo, a gente vai botar na Argentina um presidente pró-americano, quer dizer, a maior produção de petróleo lá da Venezuela vai para a China. E também no Irã, 90% da produção de petróleo que o Irã está embargado pelos Estados Unidos, né, vai para a China. Aí tira lá esse presidente que é pró-China, e os Estados Unidos não faz quase nada por essas nações. Aí quer botar um presidente ali que seja pró-Estados Unidos, para vender o petróleo que vende a China, é o caso da Venezuela e também é o caso do Irã, ser vendido aos Estados Unidos para enfraquecer ali a China. Tu tá entendendo o que acontece? Uma pessoa chegou a dizer, olha, esses países que os Estados Unidos quer invade lá para tirar o ditador e devolver a liberdade ao povo, coincidentemente todos eles têm petróleo. Uma pessoa está dizendo assim, olha, quando na época do ex-presidente do Mito e de Guedes, ele pegou vender a refinaria, era o projeto de vender toda a refinaria brasileira, era a distribuição, né, que era o posto BR, era tudo do governo, venderam tudo para a Petrobras ser só fornecedora de petróleo bruto, cru, né? Aí acontece agora, o Brasil está preocupando, né? Porque tem posto que já aumentou.
o petróleo, o preço do combustível, né? Mas houve uma luta muito lá, estão lutando lá para não aumentar, porque a Petrobras ainda não aumentou o valor desse petróleo, né? E por que os postos estão aumentando? Mas há a tendência, porque até quando a Petrobras vai aguentar segurar o preço, não é mesmo? Vamos torcer logo para abrir lá o Estreito de Hormuz, né? Para que as nações voltem ao normal, as pacificações e a gente venha ter paz, né, gente? Então, tchau para vocês e até mais, permitindo Deus.